two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. E aí, galera, do Apenas um Podcast, como vocês estão? Bom, Marisa, vou ser sincero que sua voz não tá na flor da idade, sabe? Não, já viu dias melhores, mas tá bem melhor do que tava antes, assim, antes você não tinha voz, mas agora você tem um pouco de voz. E sim, gente, eu não obriguei a Marisa. Eu até falei pra ela, se você não quiser gravar, não tem problema, eu acho um outro caso e a gente grava, eu gravo um outro caso. Pra quem não sabe, eu gravei sobre mistérios náuticos com o ChatGPT, então vocês conheceram a minha voz robótica, eu me senti meio que no Doctor Who, o nosso editor está de muito parabéns, como vocês sabem, a gente é editado agora pela Wipod, então o nosso editor maravilhoso fez a edição, eu fiquei parecendo um robô, achei super legal, então ouve lá. E sim, Marisa, uma das coisas que eu achei mais engraçada hoje foi você falando, Thiago, eu consigo gravar, eu não estou mais com a voz do Catra. E eu confesso que eu dei um pouco de risada disso. Ai, gente, é que assim, tá menos pior do que estava antes. Antes que venham me corrigir, eu sei que menos pior, teoricamente, não existe no português, mas eu adoro usar essa expressão. É que vocês não têm noção como é que tava antes. E eu adoro que isso sempre acontece em momentos da minha vida que eu tenho que falar. Que eu tenho uma festa, que eu tenho uma coisa, minha voz some, gente. Mas é a vida. Então assim, gente, desculpa minha voz tá esquisita, mas eu quis realmente vir gravar porque eu já tava num nível assim de saco cheio, porque tem que descansar a voz e não sei o quê. Mas ela tá bem melhor, eu não tô com dor, eu não tô com nada, é só a voz que tá esquisita. Tô tomando bastante mel, tô tomando os remédios, fui no médico e tal, um médico meio estranho, mas tudo bem. Estamos aqui para gravar mais um episódio para vocês, que vai ser sobre o caso do Joseph DeAngelo. Talvez por nome assim você não conheça ele, mas tem muitas chances de você já ter ouvido falar sobre o The Golden State Killer, que até há pouco tempo atrás era um caso sem solução. Foi solucionado bem recentemente e ele era quase um zodíaco. A gente estava comentando isso antes de começar o caso, né? Sim, que ele era um dos casos, assim, que era muito comparado com o Zodíaco. Tinha essa vibe meio Richard Ramirez, porque, como vocês vão ver, ele também fazia muitas invasões. Mas era uma coisa que, tipo, os detetives, eles meio que tinham uma pessoa, eles meio que tinham um retrato falado, só que nunca batia nada. Então era considerado, eu lembro que esse caso foi resolvido há não sei quanto tempo, eu não lembro ao certo quanto tempo, mas eu lembro que antes dele ser resolvido, era tipo assim, um dos casos que a galera ficava chocada, porque tem um nível de brutalidade muito grande, e pra variar, né, Marisa, onde que esse caso acontece? Na Califórnia, gente, que também é conhecido como o Estado Dourado, né, por isso que é The Golden State Killer. É realmente assim, hoje inclusive eu aproveitei que eu ainda tô sem voz, eu fiz vários roteiros, eu pesquisei, né? Tipo, por que Estados Unidos, por que Califórnia? Não consegui achar uma explicação muito clara do porquê disso, né? Mas, quem sabe, né? Um dia a gente para, pesquisa e tenta descobrir. Descobrir, acho que a gente nunca vai saber, a gente consegue teorizar. E eu acho que esse caso do Joseph, acho que o mais interessante é justamente como a tecnologia é uma coisa foda. Eu vou falar isso, a tecnologia é uma coisa foda e como que a ciência forense cresceu e tem crescido cada vez mais e como a tecnologia, os avanços na investigação, como que tudo isso é capaz de solucionar casos, tanto antigos, né, cold cases que eles falam, né, até casos atuais, né, gente, é surreal. Mas acho que é isso, acho que a gente pode ir pro podcast. Lembrando sempre de dar 5 estrelas, avaliar a gente, participar das enquetes que a gente coloca no Spotify, compartilhar com seus amigos, tirar um print, marcar a gente nos stories que a gente sempre reposta, seguir a gente no Instagram, @apenazumpodcast.com, e se você quiser dar uma outra ajudinha, você pode mandar um pix pro e-mail contato apenazumpodcast@gmail.com. Esse foi o Merchan, podemos ir? Só falando que você não estava aqui semana passada, mas tudo o que você falou tem um nome agora no podcast. Se chama o nosso plano de dominação mundial. Então, por favor, ajudem no nosso plano de dominação mundial para que Apenas um Podcast seja mais divulgado e chegue a mais lares, para que a nossa dominação continue, se espalhe. E a gente quer trazer em breve algumas coisas diferentes
Esperamos que vocês gostem. Então vamos lá, podemos ir? Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Antes da gente falar do cara que eu falei lá no começo, Joseph DeAngelo, eu quero que vocês esqueçam esse nome. Joga no lixo, depois a gente vai retomar. A forma que eu construí esse roteiro é pra gente entender o pânico que foi instaurado na época, como esse caso se tornou um cold case, né, que é um termo que eles usam assim para casos frios, né, que não tem notícia, né, casos sem solução, que não sai nada, até como que houve o desfecho, porque eu acho que dessa forma fica muito mais interessante e faz muito mais sentido pra gente entender como que foi o pânico na época, como que a polícia lidou. Então, assim, a gente não vai falar, vai ser ao contrário do que a gente geralmente faz, né? Vocês sabem que geralmente a gente começa com a biografia, mas hoje a gente vai começar lá no ano de 1976. E o que estava acontecendo nesse ano e na área de Sacramento, na Califórnia? Tinham várias vítimas que geralmente eram mulheres que moravam sozinhas, não tinham muitas rotas de escape para a própria residência. O que era de escape? É janela, porta, umas portinholas, por exemplo, tipo varanda, sabe? Então, ele tinha muita questão do crime sexual. Ele sempre estuprava, violentava essas mulheres. E aí ele ficou conhecido como o estuprador da Zona Leste. E uma coisa que eu percebi na investigação é que muitas pessoas acreditam que ele chegava a invadir a casa dessas pessoas antes mesmo do abuso. Então, tipo assim, um dia antes, era lá invadir a casa e ele já meio que preparava o terreno, vamos dizer assim. Se ele achava alguma arma dentro de alguma cômoda, ele ia lá e tirava todas as balas para a pessoa não conseguir se defender. Ou até mesmo ele deixava uma janela aberta, que mostrava que era um crime premeditado e que a pessoa pensava muito antes de agir, né? Isso sempre foi uma coisa muito destacada no caso dele, porque tanto que desde o começo dessa investigação, porque assim, a gente tem que entender que estupro é uma coisa que a gente tem que entender que tem muita subnotificação, né, Marisa? Porque, tipo, tem toda uma questão de estereótipo, então a polícia acha que teve muita subnotificação, que tipo, teve outras pessoas que foram vítimas dele e não chegaram a ir para a polícia para denunciar. Mas as que denunciaram, eles começaram a ver que era uma pessoa muito frio, muito calculista e que acreditavam ter treinamento militar para ter esse background de saber reconhecer o lugar, conhecer o padrão da pessoa, saber exatamente quando ela estava sozinha e quando a vizinhança estava tranquila. Então ele conhecia os padrões. Então a polícia já meio que tinha uma noção que era uma pessoa mais ardilosa, era uma pessoa que sabia o que fazer e como não chamar a atenção. E diz todos os relatos, todos os podcasts que eu ouvi, que era um negócio, tipo, ele parecia uma sombra, era uma coisa bem assustadora. Cara, imagina o pânico que deveria ser, sabe? Porque, sei lá, é um terror que eu tenho de acordar e ter uma pessoa aqui no meu quarto, sabe? É um medo que eu tenho. Nossa, e uma coisa que eu vou falar, um dos melhores podcasts que a gente gravou esse ano foi o do Mr. Cruel. Eu já sei o que você vai falar. Eu dei a risada porque eu vi o story que você postou. Eu sei o que você vai falar e eu concordo. Toda vez que eu vejo aquela máscara, me dá ruim, sabe? E eu não sou, tipo assim, eu não sou a primeira pessoa. Já vieram falar comigo nas DMs e tal, tipo, nossa, sério, me dá um ruim. E de fato, me dá um ruim ver aquela máscara. Só de pensar numa pessoa, sei lá, no meio da noite, uma pessoa chega do nada. Sério, tipo, eu cairia duro. E pensa que o Mr. Cruel era com criança. Com criança. Então, imagina o terror, gente. Cara, é muito bizarro. E é uma coisa também que, querendo ou não, é um pouco difícil pra gente que é brasileira associar, que tem lugares que tem casa que não tem muro, que tem lugar que o pessoal não tranca a porta. Porque às vezes eu tô contando alguns casos que aconteceram. Tem alguns casos que eu conto que na Europa e o pessoal, mas como que eu falei, não trancava a janela, né? E tipo assim, é bizarro pensar nisso. E eu também gostaria de aproveitar esse momento, né? Falando que você pode denunciar o seu abuso se você estiver passando por alguma coisa, ou se você conhece alguém que está passando, você pode denunciar de forma anônima. Infelizmente, tem muito esse problema de casos de abuso sexual, né, de estupro contra menores, contra mulheres, de não ser denunciado.
Você não precisa ter medo, vai e denuncia, ou denuncia de forma anônima, se você souber que alguém tá passando por algum problema. Só não deixa essa situação acontecer, tá bom? O recado do dia é esse, tá bom? É o Disque 100. Pra quem não sabe, se não me engano, Diz que sim. Disque 100, tá? Para violência sexual infantil. Então, denunciem, é importante, não fiquem calados, beleza? Valeu! Então vamos lá, né, gente? Então, quando ele invadia a casa, e como vocês perceberam, tinha toda uma premeditação, ele primeiramente abordava a mulher enquanto ela estava dormindo. Por isso que o pessoal falava que parecia uma sombra, e ele costumava já jogar uma lanterna na cara da pessoa. Eu, por exemplo, eu era uma criança meio burra, eu adorava enfiar a lanterna no meu olho. Vocês sabem que quando isso acontece, você não consegue enxergar direito nada. Você fica meio desorientado. Você fica desorientado, então imagina um maluco entra na sua casa, já joga a lanterna na sua cara. Você não consegue enxergar você mesmo direito, você não consegue enxergar a pessoa. Então ele já enfiava a lanterna na cara da pessoa, amarrava ela, e se houvesse um homem junto, né, fosse um casal que estivesse ali na cama, primeiro, cara, essa parte foi a que eu achei mais surreal. Ele amarra uma das, tipo, que eu pensei assim, o quanto... É que eu sempre falo, não sei o que é pior, se é o serial killer organizado ou se é o desorganizado. É porque o organizado, dependendo da situação, ele é tão organizado, mas tão organizado que dá medo. Porque, tipo assim, a pessoa parou pra pensar nisso. O desorganizado parece que é muito passional e o organizado parece que é uma coisa muito metódica. E sim, e diz que ele era muito agressivo com os homens. Tipo, que ele chegava a dar coronhada, que ele chegava a bater, que ele amarrava muito forte pra, tipo, a pessoa não sair. E aí outra coisa que a polícia colocou como possível formação militar, porque ele sabia dar nós muito precisos. Tipo, ele dava nós de ou eu não sei se é marinheiro, mas tipo, ele sabia dar nós diferentes, sabe? Então é outra coisa que chamou a atenção da polícia, né? E aí ele sempre era muito brutal com as mulheres também, que tinham um casal, né? Sim, e o que eu tava falando, que eu acho que é o que faz essa questão de parar pra pensar em todo o planejamento que ele tinha na cabeça dele. Quando ele amarrava o homem, ele botava o cara no chão e colocava uma pilha de pratos nas costas dele. Aí ele falava que se ele ouvisse qualquer barulho dos pratos caindo e por aí vai, ele mataria todo mundo ali na casa, né? Então pensa nisso, tipo assim, o homem que estivesse ali não ia poder defender a esposa dele, a mulher também não ia conseguir fazer nada. Ele ia numa vizinhança em um momento que tivesse calmo, então os vizinhos provavelmente não iam ouvir absolutamente nada. Então, assim, é muito bizarro. É muito bizarro. Só que, assim, esses casos de abuso sexual estavam acontecendo pra caramba, até que, aparentemente, eles tiveram o seu fim em 1979. Os investigadores não tinham sequer ideia do porquê aquilo estava acontecendo. Vale lembrar que nessa mesma época, além de ter várias casas invadidas para que as mulheres fossem estupradas, também tinha várias casas que estavam sendo invadidas simplesmente para serem roubadas. Então estava acontecendo muito roubo à casa. E até esse primeiro momento, a polícia não tinha associado que era uma pessoa só que estava fazendo as duas coisas. Eles achavam que se tratava de dois criminosos diferentes. Então, tipo assim, era uma onda de crimes que estava acontecendo na Califórnia, naquela região de Sacramento, que é uma região puta que pariu, desculpa. Pô, Richard Chase, a Dorothy Puente, que a gente não contou ainda, é o casal galego, cara, é tudo de Sacramento, gente. É que assim, Califórnia eu até entendo, pô. É um estado grande, Califórnia. Eu não sei se chega a ser o maior, mas é um estado grande. É um dos maiores. É um dos maiores porque tem Los Angeles. Sim, tem muita população. Isso, São Francisco, tipo, é uma cidade grande. Isso, Nesse aspecto geográfico, tá, beleza, né? A gente sabe que tem muito serial nos Estados Unidos, mas tipo, Califórnia, tipo, disparado é um dos que mais acontece. Mas Sacramento é uma cidade, sabe? É até meio bizarro, cara, que a reputação... Tanto que lá nos Estados Unidos eles realmente chamam Sacramento de a cidade dos serial killers, porque teve muito caso que ou aconteceu 100% lá, ou que, tipo, a pessoa passou por lá, então é muito bizarro. Só lembrando que Sacramento, pra quem não sabe, é meio que a capital da Califórnia. Então, só pra vocês saberem que ela é a capital do estado. Ela é como se fosse, não sei, uma cidade grande, vamos ver. Ela é como se fosse uma Minas Gerais, Brasília, São Paulo. Ela é uma cidade grande dentro dos Estados Unidos, né? Não é a maior, mas é uma das maiores. Porém, o próximo capítulo dessa história
vai ficar cada vez mais obscuro, né? Porque na mesma dimensão que eu falei que, de repente, os abusos sexuais pararam de acontecer, ou pelo menos pararam de ser notificados, logo em seguida, uma onda de assassinatos começou a se espalhar pelo estado da Califórnia, né? Por isso que por muito tempo ele ficou conhecido como The Golden State Killer, que a gente disse lá no começo, que a Califórnia é conhecida como o Estado Dourado, lá nos Estados Unidos, e por aí vai. Só que assim, esse apelido de The Golden State Killer demorou um pouquinho pra surgir e tal, e ficar conhecido dessa forma. Eles só começaram a usar esse nome quando o FBI começou a participar da investigação. E basicamente vai ser o FBI que vai perceber que tudo estava conectado, né? Os assaltos, os estupros e os eventuais assassinatos que aconteceram depois, né? É que o FBI, eles têm esse trabalho, né? Eu acredito que lá as polícias regionais, além de não ter, talvez, o preparo. Tipo, eles começam a entender, porque o FBI já tava com algumas teorias, como vocês já sabem, já tinha algumas teorias rolando, né, de modus operandi, de vários conceitos que hoje a gente tem como quase canônicos, mas antes ainda estava acontecendo toda aquela questão da ciência forense comportamental e etc. Então estava acontecendo e o FBI estava conseguindo linkar muito isso, né? Aparece muito em Mindhunter sobre essas coisas que, tipo, essas coisas dispersas que ninguém notava, mas aí chegava o detetive do FBI e ele conseguia conectar as coisas. E é meio que isso, ele vê um padrão de, digamos, quando a pessoa não é parada, ela começa a aumentar. Então, tipo, antes ela fazia roubo de... Pelo que eu sei, ele roubava algumas roupas, alguns objetos pessoais, algumas coisas pequenas. Aí começou com essas questões dos estupros, e aí depois foi para os assassinatos. Então, tipo, eles viram um grau de evolução nisso que as outras polícias não estavam vendo, né? Sim, é que eu tava explicando, né, que geralmente esse é o trabalho do FBI, né? O FBI geralmente ele entra pra fazer essa avaliação, até mesmo a perfilação. E, cara, vou ser sincero, eu acho muito foda essa coisa da perfilação. Porque quem já leu os livros do Mindhunter, às vezes eles dão exemplos de alguns casos que eles investigaram. E, cara, é simplesmente olhando a cena do crime e o que aconteceu. Eles fazem a descrição completa da pessoa. E 90% das coisas estão certas. E eu acho isso muito incrível. Tipo, o quanto que isso é útil e quanto que isso é surreal, assim, tipo, a investigação em si. Eu fico muito chocada com isso. Inclusive, nesse caso, a gente separou um pouco da perfilação que o FBI fez, mas a gente vai trazer daqui a pouco. Então, assim, quando o FBI entra na investigação para tentar entender, principalmente dos assassinatos que estavam acontecendo, eles puderam perceber um modus operandi inicial. Muitos vizinhos da região, né, falavam que eles eram perseguidos e parecia que aquela pessoa procurava preferencialmente por mulheres que morassem sozinhas. Em várias ocasiões ele chegou a ser visto, inclusive uma pessoa até tentou seguir ele, porém o assassino conseguiu atirar nessa pessoa e ela ficou gravemente ferida, porém felizmente ela sobreviveu. Várias pessoas viram o assassino, mas parecia que ele sempre conseguia fugir. Ele sempre conseguia sumir. Ele sempre conseguia se esgueirar, era um absurdo. Isso eu também vi em vários lugares, que tipo, ele tinha essa habilidade de fugir que era um negócio até bem estranho. Eu ia comparar, tipo assim, que parece muito o caso do Scooby-Doo no começo, assim, que o monstro sempre some. É tipo isso, sabe? Sempre dava um jeito, o cara simplesmente evaporava. A pessoa via, puf, sumiu a pessoa. E outra coisa que a gente já mencionou anteriormente, que a maioria das vítimas falavam que ouviam como se uma pessoa tivesse entrado na casa dela, tipo, na noite anterior. Que mostra que realmente, possivelmente não, né? Foi comprovado, ele invadia a casa da pessoa antes do assassinato, para reconhecer o ambiente e por aí vai. Lembra muito o caso do BTK, não tem como falar que não lembra, a gente lembra muito, porque os dois são serial killers organizados. A gente sabe que o caso do BTK, na prática, não dava da maneira que ele imaginava, graças a Deus, né? Na maioria das vezes. Não saía como ele planejava, mas ele continua sendo organizado. Mas o DeAngelo fica muito claro isso. Bom, e sobre o perfil das vítimas, o que o FBI determinou? O FBI meio que fez uma análise que as vítimas tinham idade aproximada entre 13 e 41 anos, incluíam, como a gente disse, mulheres sozinhas em casa ou mulheres em casa com filho,
também tinha a questão de marido e esposa, só que ele meio que já sabia que ia estar com o marido e esposa, então ele sabia que ele ia abordar primeiro o marido, ele ia ter que, tipo, ele poderia ter alguma resistência, então ele sabia, ele verificava como era o ritmo daquela casa, quem eram os moradores, mas como a gente disse, ele tinha preferencialmente as vítimas como mulheres sozinhas ou mulheres com filho e que não tivesse muita resistência. Ele sempre, digamos, evitava o conflito para que fosse mais rápido, que ele conseguisse fugir, tanto fugir quanto executar o negócio dele mais rápido e ir embora, né? Enfim, eu só ia comentar que, tipo, pra investigação isso é muito importante. Entender que eu tô falando organizado, desorganizado, cara, é muito importante, porque é meio que através desse fator e, claro, de vários outros que eles conseguem fazer a perfilação, né? Porque geralmente quando o assassino é desorganizado, eu acho que o exemplo que passa na minha cabeça é o Richard Chase. Completamente desorganizado. Geralmente essa pessoa ela passa por algum tipo de psicose, alguma esquizofrenia, alguma coisa do tipo. Isso é bem importante pra polícia. Determinar essas coisas e entender o padrão em que aqueles assassinatos estão acontecendo. Agora, a gente trouxe o exemplo de algumas vítimas, para a gente entender um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre elas, quem foram elas, mas também para a gente também continuar entendendo como que era esse padrão. Então, o primeiro assassinato, a gente só abrir um parênteses rapidinho, a gente não trouxe todos os casos, a gente trouxe um resumo, mas a primeira... Como é que eu posso dizer? O primeiro assassinato que foi notificado aconteceu no dia 2 de fevereiro de 78. E como que foi esse? Então, era um jovem casal, o Brian e a Kate Major. Eles estavam passeando com um cão numa área chamada Rancho Cordova, que era perto de onde ele atuava, né? Tipo, a área que ele já conhecia, que ele tinha maior familiaridade. Então, um confronto na rua causou que o casal fugisse, né? Mas ainda assim eles foram perseguidos e mortos a tiro. Alguns investigadores eles suspeitam que o casal tinha sido morto por esse, digamos, violador, por essa pessoa nessa área de origem, nessa área original onde ele fazia as perseguições. Então, meio que devido à localização onde eles estavam, era uma área que ele já sabia e já tinha conhecimento. Então, tipo, ele conseguiu cometer o crime e fugir muito rápido, sem ninguém ter muitas pistas sobre quem foi e etc. Pelo fato deles terem sido encontrados no local e meio que ninguém ter muito... foi isso, foi aquilo, sabe? Não se tinha muitas informações do crime, não se tinham muitas testemunhas para falar sobre o crime, né? Sim, e como vocês puderam perceber, ele tinha essa questão de perseguir as pessoas, de ser um stalker. E também ele tinha essa questão de invadir as casas. Tanto que, originalmente, ele era o The Night Stalker. Ele ficou conhecido como o perseguidor da noite. Tanto que tem alguns sites, livros e tal, que se referem a ele como o perseguidor da noite original. The Original Night Stalker, sabe? Alguma coisa assim. Porque depois vocês sabem, né? Quem é mais do True Crime tá ligado. E depois o Richard Ramirez vai receber o mesmo nome, vamos dizer assim. Tipo, originalmente era ele. Porque esse caso lembra muitos outros. Lembra muito do Richard por conta dessa questão da invasão. Mas também lembra muito o do BTK, que nem eu falei. E assim, não parou por aí. Porque aí em 30 de dezembro de 1979... ele atacou uma outra casa onde lá viviam o Dr. Robert Hoffman, ele tinha 44 anos, e a Deborah Alexander Monin, de 35 anos. E como que se deu a cena do crime? O que foi encontrado? Teve alguma coisa de diferente? Eles foram encontrados mortos a tiro na cama do casal, que foi encontrado no condomínio na Avenida Pequeno em Galeta. As cordas que prendiam o Hoffman, elas estavam soltas e indicava que ele aparentemente havia tentado se soltar para tentar lutar com o atacante. Os vizinhos eles tinham ouvido tiros, mas eles não foram muito verificar o que estava acontecendo. Eles acharam estranho, mas não gerou tanta suspeita, né? Vai saber, né? Sei lá, eu fico pensando assim... Tem muito caso nos Estados Unidos que eu vejo isso acontecer. Tipo, o vizinho ouviu, mas tipo, não fez nada. Aí eu fico pensando, será que é porque lá é comum ter arma? Eu acho que é por causa disso.
Sério, eu super acho que é por causa disso, porque, tipo, é meio que uma cultura norte-americana, tipo, tá rolando um tiro, tipo, a pessoa não quer ir ver, sabe? Porque, tipo, ela também não quer meio que se meter. Porque aqui, tipo, se dá, às vezes dá uns barulhos que, tipo, só pá. Aí eu penso, puta que pariu, é tiro, é tiro. Aí todo mundo fala, tiro é seco, tiro é seco. Eu nunca ouvi barulho de tiro, pessoalmente. Eu já, porque aqui no meu bairro é barra pesada. Tava falando aqui, por exemplo, eu sei que eu vi história, né, de um gringo que eu conheci, que ele falava com uma pessoa da família dele, simplesmente atirava nos esquilos. Porque ele tava falando pra mim que lá tinha tanto esquilo que pra eles os esquilos são os ratos. E essa pessoa atirava nos esquilos. E eu fiquei assim, isso não entra na minha cabeça, né? Porque, tipo, os esquilos são muito fofinhos. E mesmo rato, eu nunca teria coragem de fazer isso, né? Mas enfim, e eu gosto de rato. Mas enfim, não é esse assunto, gente. Desculpa, fugi do assunto completamente. Mas eu tava falando aqui. É muito comum as pessoas darem tiro, tipo, em lata, nessas coisas. Então, eu não sei se é por causa disso que as pessoas lá parecem não se importar quando elas ouvem barulho de tiro. Talvez seja isso. É uma coisa. É bem. É Estados Unidos, né, gente? Não precisamos falar muito. E normalmente que as casas elas também são bem afastadas, não é que nem no Brasil que tem essas casas que são coladinhas uma à outra, né? Que daí você meio que consegue ver o que o seu vizinho vê. Então, tipo, tem também uma distância física entre as casas que também não contribui, né, para fofoca diária das pessoas. Olha, só sei dizer uma coisa. Eu moro em casa germinada e eu falo que é um Brazilian Horror Story. Que eu escuto tudo que o vizinho faz e escuto coisas assim que, tipo, pariu. Tô falando de briga mesmo, de pensar o que eu faço, sabe? Devo chamar a polícia ou não? Cara, é muito complicado isso. Mas é isso, né, gente? É a vida. Então, assim, depois disso, mais assassinatos aconteceram. Lembrando que a gente tenta trazer esses outros assuntos também para dar um alívio, né? Porque é muito pesado falar sobre isso às vezes, né? E depois disso aconteceu outros assassinatos e um deles aconteceu no dia 13 de março de 1980 contra a Charlene Smith, de 33 anos, e o Lyman Smith, de 43 anos. E uma coisa bem triste é que o Lyman, ele tinha, tipo assim, faltava bem pouco para ele conseguir se tornar um juiz. Tinha passado por todo o processo e tal, então, tipo assim, a família tava super feliz, ele tava quase entrando num momento super grande na carreira dele, quando, infelizmente, né, essa pessoa aí invadiu a casa deles e eles foram encontrados mortos na casa deles que ficava em Ventura. No local, eles encontraram um cepo de madeira, tipo uma daquelas madeiras de colocar em lareira mesmo, que foi utilizada para espancar eles. E mesma coisa que antes, né? Os pulsos e os tornozelos amarrados, dessa vez com um tecido de cortina. Mas por que a gente mencionou essa parte? Porque a polícia percebeu que o nó utilizado para amarrar os pulsos e os tornozelos tinha sido o que eles chamam de nó chinês, que não é muito comum, tá? Ele também é conhecido como nó diamante. Por receber esse nome, eu acredito que deve ser um nó que é muito difícil de você conseguir desatar, né? Então, assim, tinha sido utilizado esse nó nos pulsos. E é um nó, como eu falei, muito específico. Muito específico, assim, não é tipo uma coisa de senso comum. A pessoa tem que saber fazer esse tipo de nó. Novamente, isso é muito importante para a investigação. Depois disso, outro assassinato acontece entre o dia 26 e 27 de julho de 1981. Quem que foi? A Sherry Domingo, de 35 anos, e o Gregory Sanchez, de 27. Eles foram espancados até a morte na casa de Domingo, da Cherry, em Toltec Highway, em Galeta. Vocês virem, é a mesma região. Tipo, a gente tá falando de vários crimes e elas sempre aconteciam meio que na mesma região. Então, alguns quarteirões ao sul da cena do crime da Hoffman e Manning, como uma ferramenta tirada de um pequeno abrigo no quintal, e o Sanchez também foi baleado, mas nesse caso ele não foi amarrado. Então você vê que é meio que o mesmo modus operandi. A pessoa vai, invade, prende essas pessoas, e sempre essa questão de ele é uma pessoa muito de oportunidade também. Por mais que ele seja organizado, ele vê os itens, as coisas que ele pode usar contra as pessoas. Então, às vezes é uma cepa, às vezes é uma ferramenta. Então, tem essa outra questão, né? Que ele sabia se adaptar
voltar ao meio que ele tava, porque ele também já conhecia, né? Tem muito disso. Um dos últimos assassinatos aconteceu em 4 de maio de 1986 contra a Janelle Cruz. Ela tinha 18 anos e também foi encontrada morta dentro da sua casa. E, gente, foram 40 anos de investigação. E eu acredito, assim, que, claro, até eles conseguirem novidades, devia ser aquele caso que a gente sempre fala que quando o investigador caía nele, dava desespero, porque, tipo assim, não tinha nada, assim, de muito relevante que era encontrado na cena do crime que pudesse ser analisado no momento. Então, assim, o que eles fizeram, né? Os criminologistas, eles chegaram a encontrar algumas pistas, algumas provas, como eu falei pra vocês. Algumas pessoas chegaram a ver ele, mas ele sempre conseguia fugir. Então, retratos falados foram elaborados. E o mais importante, assim, que eles conseguiram fazer no começo foi criar um perfil psicológico sobre como que seria a pessoa que estava por trás desses assassinatos. Vale lembrar que até esse momento a gente não falou sobre quem era o Joseph DeAngelo e por aí vai. Então, assim, a gente não vai ler a lista inteira, porque, tipo, o perfilamento que eles fizeram desse caso é simplesmente gigantesco. A gente vai ler apenas algumas das coisas que estavam nesse documento, pra vocês depois, quando ouvirem a biografia do DeAngelo, ficarem, putz, grila. Que coisa maluca, né? Porque, assim, a primeira coisa que eles determinaram é que provavelmente o assassino era um homem branco. Eu já vi o wrestler explicar que geralmente isso acontece, esse tipo de crime mais voltado pro lado sexual, dessa coisa assim de invadir casa e por aí vai, ter a questão do estupro. Geralmente ele é interracial, que são pessoas brancas contra pessoas brancas, pessoas negras contra as pessoas negras, né? Então, geralmente, esse tipo de crime que acontece desta forma, eles conseguem determinar que daí vai ser o mesmo padrão da vítima. Então, por isso que eles determinaram que provavelmente era um homem branco. Então eles têm uma suspeita que a idade variava entre 26 a 30 anos, então que era uma pessoa jovem. E também eles acreditavam que todo esse lance da invasão e tal, desse crime sexual, poderia ter um reflexo lá na adolescência. Então eles acreditavam que possivelmente ele começou sendo um voyeur, isso mais ou menos ali na adolescência, início dos 20 anos de idade, né? Voyeur seria aquela pessoa, né, que fica vendo a situação e tal. Sabe aqueles filmes que a gente vê um menino que sobe na árvore e vê a mulher trocar de roupa? Então, teria começado dessa forma. E também que ele, obviamente, vivia e trabalhava na região da Califórnia, né? Isso não surpreende ninguém. E que ele tinha uma subsistência que ele não precisava trabalhar nas primeiras horas da manhã. Então, tipo assim, ele não tinha um emprego para bater ponto às 5 da manhã. Porque, tipo, era de noite, de madrugada que ele fazia os crimes, sabe? Então, é muito difícil uma pessoa ser um trabalhador matinal e cometer os crimes de manhã, porque no trabalho eles iam reparar que ele não dormiu, sabe? Tipo, as pessoas iriam achar estranho. Também acreditavam que ele conduzia um carro em boa manutenção, que faz sentido, porque como a gente falou pra vocês, o cara sempre conseguia fugir. Então, provavelmente o carro dele devia ser um carro bom. E também que provavelmente ele se vestia e se portava de uma forma que não chamava atenção, sabe? Não era uma pessoa que chamava atenção, até porque a maioria das pessoas da vizinhança não estranhavam a presença dele e tal. Então, provavelmente era uma pessoa que parecia inofensiva, que era inteligente, que era bem articulada, que se vestia bem, era limpa e bem organizada na sua vida pessoal. Ou seja, aquele típico assassino que a gente já contou várias vezes aqui, que se esconde perfeitamente dentro da sociedade. E como eu sempre falei, esses são os piores, porque geralmente são sempre os que demoram mais tempo para serem descobertos. Típico cidadão de bem. Só retomando um pouquinho nisso, isso foi uma das coisas que eu vi em vários podcasts, vários lugares que eu pesquisei, que ele era uma pessoa que passava muito desapercebido. A polícia tentou várias vezes meio que falar que era uma pessoa negra e etc. Tipo, tinha muito essa questão do racismo nesse caso. Tipo, eu vi que em alguns casos. Tipo, e aí o que o FBI sempre batia na tecla é assim: era um bairro de pessoas predominantemente brancas e como que essa pessoa ia passar desapercebida, sabe? Tipo, por isso que eles acreditavam, tinham muita certeza que era uma pessoa branca, porque, tipo, ele ia passar desapercebido, porque, tipo, a gente sabe que as pessoas são preconceituosas e que, tipo, qualquer coisa diferente do padrão esperado pelos determinados bairros, eles iam chamar atenção e não chamavam. Então, era uma das coisas que o FBI mais batia na tecla.
Sim, até pelo tipo de crime, isso é uma coisa bem parecida também com o caso do Wayne Williams, né? Que eu acho que é um caso que a gente tem que trazer aqui, porque o Wayne Williams, tipo assim, é um dos poucos serial killers negros conhecidos. E o FBI também, no caso dele, sempre bateu na tecla que era um homem negro que estava matando crianças que também eram negras, porque era uma época, assim, que tava com o Ku Klux Klan e tal. Então, tipo, na cabeça que a investigação tava tendo na época, era impossível que uma pessoa branca entrasse nos bairros de pessoas negras, porque tinha essa divisão e ninguém perceber. Isso, tinha a questão da segregação racial. Tinha essa questão, então, tipo assim, era impossível e tal. Mas o caso do Wayne Williams tem várias outras polêmicas. Se vocês quiserem, a gente pode trazer. Eu acho que é um caso bem interessante, inclusive, porque tem essa coisa do será que foi ele? Será que não foi? Até os dias de hoje, né? Mas assim, né, voltando, né, provavelmente a polícia determinou também que essa pessoa não era casada ou não teve nenhum relacionamento tipo de longa duração e por aí vai. Poderia ser considerada arrogante, dominante, manipulador e até mesmo mentiroso compulsivo pelas pessoas. E uma coisa que era muito importante, provavelmente essa pessoa sabia como que a polícia, como que a investigação e como que a investigação funcionava, como que eles recolhiam provas, ou seja, sabia como a polícia funcionava. Por quê? Por quê? Porque ele nunca deixava digitais nas cordas. Inclusive, acreditavam que ele andava com uma luva. Era uma das questões que eles sempre achavam. Porque eles não conseguiam achar digitais nas cenas do crime. Sim, inclusive a polícia também achava que provavelmente ele continuaria cometendo crimes violentos até, enfim, morrer. Ou então ser preso e por aí vai. Não parecer ser o tipo de criminoso que é simplesmente parar. E assim, aquela coisa clássica também de sempre, que tem a questão do comportamento sexual desviante, né? De ser uma pessoa que tinha interesse por sexo extremamente violento, que odiava mulheres, era misógino e por aí vai. Inclusive, seria uma pessoa que era sexualmente capaz de manter uma relação, porém não queria que essa relação fosse consentida. E esse que é o problema, né? Inclusive, eu acho que seria muito interessante um dia se a gente conseguir achar um psicólogo pra gente falar sobre parafilia, que eu acho que é um assunto bem interessante. Mas voltando, né, gente? Isso foi, gente, só pro Thiago ter uma noção, que eu acho que ele não sabe. Nesse site que eu achei o perfilamento dele completo, eu peguei só o começo da lista, tá? E é gigantesca, gente. É gigantesca. Tem muita coisa aqui. É gigantesco. A gente não leu tudo. E assim, eles continuaram investigando, até que em 2018, olha só, gente, há pouquíssimo tempo atrás, a polícia começou a achar provas genéticas. Foram mexer no DNA, né, gente? Que é uma maravilha da investigação forense. A equipe foi liderada por um detetive chamado Paul Hollis e um advogado da FBI chamado Steven Kramer. Basicamente, eles encontraram algumas impressões genéticas do assassino assim, gente, o que aconteceu, basicamente? Vocês devem estar ligados nessa coisa de teste de ancestralidade e tal, teste genético. Por causa disso, a polícia tá tendo um banco de dados genéticos gigantesco, tipo, enorme. Porque muitas pessoas, inclusive, tipo, eu gostaria de fazer esse teste de ancestralidade e tal. Por causa disso, o acervo, vamos dizer assim, de material genético da polícia cresceu muito. E acontece que eles encontraram nesses arquivos uma impressão genética que batia com o suspeito do caso lá dos anos 80. Então, assim, no começo não era aquele DNA super completo, porém ele batia com 10 a 20 pessoas, no sentido que aquele DNA correspondia com essas 10 a 20 pessoas, no sentido que seria um parente dessa pessoa. Não necessariamente ela, mas seria um parente, alguém que tinha alguma coisa sanguínea por ali rolando, né? Então, a geneticista Barbara Ray Vender usou essa lista, né, com todas essas pessoas que o DNA batia para construir uma árvore genealógica, né, que é outra técnica forense que está sendo muito utilizada hoje em dia, que é uma técnica muito legal. E através dessa árvore genealógica, eles conseguiram fechar em 2 pessoas, 2 possíveis suspeitos, assim, que era o que o DNA fazia mais sentido e batia mais forte. E, basicamente, né, uma das pessoas foi descartada do teste, né, porque, explicando com palavras simples, essa pessoa foi descartada através do exame de DNA, determinava que aquela pessoa era parente do suspeito, mas não a pessoa em si. E nisso sobrou um homem chamado Joseph DeAngelo. A tecnologia e a ciência, né? Meus amores, palmas, né, gente? Que trabalho incrível! Que trabalho incrível! Eu acho a investigação, tipo,
Pena que foi muito demorado, né? Mas também pra época não tinha como fazer isso. Mas, cara, que foda. Eu adoro isso, gente, essa parte da investigação. Cara, como que consegue isso? Não, e isso a gente tem que dar palmas também para quem estava investigando na época, porque quem coleta as evidências é uma parte essencial para a gente saber de quem cometeu o crime, né? Porque como a gente fala até no BTK, se o policial vai lá e toma um suco que tá na cena do crime, literalmente você tá, tipo, acabando com evidências. Então, se você mexer no lugar da onde é a investigação, você mexe com o que pode ser a resolução de um crime. Então, é excelente. A polícia demorou, mas o caso foi resolvido porque teve competência investigativa, né? A polícia não teria conseguido chegar nesse nível se a investigação não tivesse sido bem feita. Sim, claro, teve, infelizmente, a limitação tecnológica que hoje em dia, graças a Deus, está sendo cada vez melhor. Imagina como é que vai estar daqui a alguns anos. E assim, gente, é muito importante. Tanto que uma vez numa live o pessoal perguntou: mas eles guardam isso? Guardam, gente, tem que guardar. Aí, tipo, o pessoal chegou a perguntar, tipo, mas por quê? Você, tipo, não tinha na época e tal, por que guardava? Era porque justamente muitos desses casos, a polícia sempre teve a esperança de que um dia a tecnologia ia crescer num nível assim que aquela prova que eles estavam recolhendo iria ajudar na solução daquele caso. Porque assim, nos anos 80, obviamente, eles já sabiam que era DNA, eles já tinham noção, mas vamos dizer que eles não sabiam ainda direito como aplicar aquilo de uma forma eficaz. Tanto que no outro caso que a gente falou do Andrei Tikatil, a gente viu que lá atrás eles já estavam tentando mexer com isso, mas infelizmente não é como hoje em dia, não era tão rápido, não era tão bem feito, não era tão estudado e por aí vai. Então, eles sabiam que aquilo poderia ser útil e eles guardaram por 40 anos e que bom que isso aconteceu, que bom que nesse caso, assim, infelizmente, houve a falta da tecnologia na época que aconteceu, mas felizmente foi possível fazer alguma coisa com o que foi recolhido lá atrás. E o que acontece, né? Eles ainda precisavam de uma prova contra o DeAngelo, né? Ele estava vivo e tal. Vai acontecer uma coisa que acontece em muitos casos, parece coisa de série de polícia, mas tipo, isso realmente acontece na vida real, que é tentar recolher material genético de uma pessoa sem ela perceber. Já vi isso muito no CSI, nessas séries de investigação. Isso realmente acontece na vida real. Inclusive, eu já vi casos, Thiago, da pessoa processar a polícia, falando que pegaram o DNA dela sem autorização. Rola, isso rola mesmo. Conte pra gente como que conseguiram esse material, o que rolou daí? Então, as amostras, elas foram recolhidas tanto da maçaneta da porta do carro do DeAngelo, quanto da lata de lixo do DeAngelo, porque eles tinham suspeitas, o perfil batia, porque nessa fase eles já tinham o principal suspeito, que eles nunca chegaram a ter, eles já tinham alguns suspeitos, mas eles nunca tiveram ele como principal suspeito. Eu acho que ele até chegou a figurar na lista de suspeitos, mas a polícia não tinha prova para corroborar isso. E aí eles conseguiram tanto na porta do carro, quanto na lata de lixo. Então, para quem não sabe, lixo, se você jogou no lixo nos Estados Unidos, não é mais seu, não te pertence mais e você não pode fazer nada contra. Então a polícia conseguiu dos jeitos mais diferentes possíveis, né? E se o seu carro está em um lugar público, a polícia pode ir lá coletar o seu DNA sem problema. Então, ambas as análises bateram com as amostras retiradas da cena do crime, que era conhecido como o assassino do Golden State. Então, desde a prisão deles, alguns comentaristas levantaram as preocupações éticas sobre o uso secundário das informações que foram pessoalmente identificadas. Vamos lá. Como a Marisa disse, existem algumas empresas nos Estados Unidos, assim como o Google e etc., que elas repassam as informações para o governo. Por exemplo, eu não sabia, para quem não sabe, eu trabalho em uma escola, eu tive um treinamento, o que fazer quando se está tendo um ataque na escola. E uma das coisas que eu não sabia, que ele trouxe como curiosidade, é que sabia que as pessoas que planejaram 11 de setembro, Marisa, elas literalmente tinham contas no Google e ao invés de elas mandarem e-mail para os outros, porque, por exemplo, se ela manda e-mail para outras pessoas,
o Google tem uma ferramenta que ela meio que lê o e-mail e entende. Porque o que acontece? Quando você fala que vai mandar um anexo, e aí o Google lê e vê que não está um anexo, ele te avisa, ó, não tem um anexo. Então quer dizer que o Google está lendo o que você escreveu. Eu sabia disso. Tem até um pessoal que zoa, assim, tipo, aquelas piadas bem, assim, terríveis, assim, que se você falar, tipo, terrorismo, alguma coisa assim. Parabéns, os Estados Unidos está ouvindo você agora, sabe? Então, mas sabe o que os terroristas do 11 de setembro faziam? Eles pegavam, logavam as contas e escreviam no rascunho e deixavam no rascunho todo o texto, que daí o Google não lia. E aí eles meio que foi um dos planejamentos do 11 de setembro que eles foram descobertos. Então, tipo, a partir disso, o Google pegou e fez uma coisa que lia até os rascunhos. Então, é isso. Por exemplo, tem essa questão que você acha legal, você quer ver quais são suas origens, etc. Você faz essa coleta, só que você entrega para uma empresa privada e essa empresa privada repassa para o governo. Então, teve muita discussão sobre o limite ético disso, se isso era legal, se, por exemplo, quando a pessoa aceitava fazer o teste, ela sabia que o DNA dela podia ir para o governo. Vocês sabem que nos Estados Unidos tem muito essa questão da liberdade de escolha, sabe? Eles têm muito isso. E na época foi uma coisa que gerou bastante debate público sobre isso. E eu acho que eles também debateram muito da questão da idade que ele foi preso, né? Teve um pouco de burburinho a respeito disso. Porque ele foi preso no dia 24 de abril de 2018. Então, o Joseph DeAngelo ele foi preso com 73 anos, acusado de 13 homicídios, 50 estupros, mais de 120 roubos a residências entre os anos de 1973 e 1986. Então, assim, ele foi preso com uma idade muito avançada. Eu imagino que ele não estava esperando, inclusive, isso. A família dele ficou tipo a família do BTK, chocadíssima, porque ele tipo, ninguém na família dele achava que ele era isso. Porque, teoricamente, agora a gente vai ver quem era essa pessoa. Quem era Joseph James DeAngelo. Então vamos lá, né, gente? Ele nasceu no dia 8 de novembro de 1945 em Bath, que fica em Nova York. Filho do Joseph James DeAngelo Sr., que era sargento do exército dos Estados Unidos, e da Kathleen Louise DeGarde. Ele tinha 2 irmãs mais novas e um irmão mais novo. Ele tinha um parente que afirmava que quando o DeAngelo era novo, ele teria testemunhado uma de suas irmãs sendo estuprada por 2 homens num armazém na Alemanha Ocidental, onde sua família estava na época, porque o pai dele era sargento, então ele vivia viajando. E após a sua condenação, uma das irmãs do DeAngelo afirmou que ele foi abusado pelo pai enquanto crescia. E eu não sei se esses abusos eram físicos, psicológicos, sexuais, mas a irmã dele, os irmãos deles falaram sobre isso no julgamento. Em setembro de 1964, ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos e serviu durante 22 meses durante a Guerra do Vietnã como controlador de dados no cruzador USS Canberra e no navio auxiliar USS Piedmont. Ou seja, ele teve uma experiência aí na guerra, né? E também em 71, quando ele já tinha voltado da guerra e por aí vai, ele estudou na Universidade Estadual de Sacramento, onde ele se formou em Justiça Criminal. Olha só que eu falei que esse caso é muito parecido com o do BTK. E a gente falou lá no começo que o FBI falou bem claro que provavelmente ele tinha conhecimento da área e tal. E conhecia, gente. Ele era formado. Ele continuou a prolongar seus estudos por bastante tempo, até que eventualmente ele entrou num programa de estágio de 32 semanas no Departamento de Polícia de Roseville. Então, assim, teoricamente, ele foi policial. Essa que é a parte louca, por isso que ele conhecia tão bem como que as coisas funcionavam. E como que foi esse período dele na polícia? Que foi curto, mas como é que foi? Então, foi de maio de 1973 a agosto de 1976. E vamos lembrar que ele começou os crimes em 76, né? Então, ele trabalhou de maio de 1973 a agosto de 1976. Ele trabalhou numa unidade de roubo da polícia de Exeter,
Porém, enquanto ele servia em Auburn, no norte da Califórnia, ele acabou sendo preso em 1979 por roubar uma loja, quando ele pegou um martelo e um repelente de cachorro. E aí o DeAngelo ele vai ser sentenciado a 6 meses condicional e, obviamente, demitiram ele, né? Depois disso, ele obviamente também teve outros empregos, porém a gente não tem conhecimento sobre quais foram esses empregos. E depois, né, a partir do ano de 1990, ele se aposentou e permaneceu sendo aposentado até a data da sua prisão. Ele chegou a trabalhar também como mecânico de caminhões, até mesmo numa rede de supermercados. E em 96 ele foi preso depois que aconteceu um incidente em um posto de gasolina, mas acabou que não deu em nada sobre essa treta aí que deu no posto de gasolina. Ele chegou a se casar algumas vezes e eu vi que acho que essa é uma das poucas coisas assim que não bate perfeitamente com o do FBI, porque o último casamento dele até que foi relativamente longo, porém durante os crimes teve esse fragmento aí de relacionamentos. E como eu falei pra vocês, só veio à tona que ele era o The Golden State Killer em 2018 e ele foi julgado em 2020. Faz muito pouco tempo, gente. Foi em 21 de agosto de 2020. Basicamente, ele recebeu várias sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No julgamento, foi uma coisa que chamou a atenção das pessoas, foi que ele parecia muito fragilizado, sabe? Você vê, ele já tá de cadeira de rodas, ele tá com uma cara mais... ele sempre teve uma cara mais rechonchuda, mas a cara dele tá mais magra, sabe? E aí o que acontece é que ao passar do julgamento você vai ver que ele vai, digamos, piorando, parece que o estado de saúde dele vai se deteriorando, e isso causou uma grande... não sei se mal-estar. Foi o que eu falei lá no começo, né? Foi uma coisa que foi muito discutida na época, vamos dizer assim, a respeito da idade que ele tinha, né? 73 anos, já tava de saúde debilitada e tal. Eu acho que o julgamento tinha que ter acontecido. Eu também acho, porque justiça, né, gente? Justiça pelos aqueles que morreram, pelas pessoas que perderam as suas vidas nisso. Só que, tipo assim, eu entendo o que foi refletido, mas eu acho que isso mostra também para as pessoas e também para muitas pessoas que até mesmo que estão soltas aí, que uma hora pode ser que a hora delas chegue, sabe? Porque eu acho que tem muitos crimes aí sem solução, que a pessoa tá aí e confiante que nada vai acontecer com ela, mas não significa nada, tá, gente? A investigação funciona assim, né? Eles vão priorizar os casos mais novos, mas quando eles têm tempo e tem pessoas designadas aí, eles vão investigar os casos antigos. E quem dera se todos os casos tivessem o seu desfecho, né? E tivessem a sua justiça, né? E assim, várias pessoas participaram do julgamento, né? Algumas vítimas, familiares e tal, chegaram a aparecer e tal, para dar o seu testemunho, né? E o DeAngelo simplesmente disse isso à corte. Eu vi todas as suas declarações, cada uma delas. E eu realmente sinto muito por todos que magoei. Obrigada, meritíssimo. Foi isso que ele falou, gente. Então, assim, ele ainda tá vivo. Ele tá com 77 anos. Ele tá atualmente na prisão Northcote, que fica em Delano, na Califórnia. E tá preso até hoje, gente. Vida que segue, tá lá. E, assim, não temos notícias assim, porque como a gente falou no julgamento, ele tava com a saúde bem fragilizada, assim. Hoje em dia, a gente não sabe como é que tá essa questão de saúde. Mas, assim, já entrando no momento 5 centavos... Sabe, né, Thiago? Claro que eu não tô falando que é o caso dele, mas sabe que tem muito serial killer que na hora do julgamento dá um jeito de parecer que é coitado, né? Não sei se é o caso deles. Olha, no caso dele, é porque assim, tem algumas imagens que ele aparece, tipo, de pé e etc. E já dá pra ver que ele já tá numa idade mais avançada. Só que tem umas imagens, assim, no banco de imagens, se você for ver, que, nossa, ele, tipo assim, parece um coitadinho. E realmente existe, tipo, quando ele chega nas primeiras fotos, ele é uma pessoa corpulenta, ele é uma pessoa, não sei se gorda, mas uma pessoa avantajada. E aí você vê que tem algumas fotos que ele tá muito esquálido. Então, assim,
eu até, nesse caso, eu concordo que rolou digamos, uma mudança. Mas assim, não afeta em nada os crimes que ele cometeu. Tipo, se ele não tá sendo tratado bem na prisão e etc., é uma questão. Ele tem que pagar os crimes que ele fez. Foi ele, tipo, as provas estão aí, o DNA tá aí. Eu entendo um pouco as pessoas falarem, pô, mas veja bem, ele já era um senhor de idade. Gente, isso é indiferente. Eu não tô falando para as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando para as pessoas, a justiça tem que acontecer para que exatamente foi o que a Marisa falou. Senão, a impunidade passa. E, gente, foram várias pessoas que foram assaltadas, estupradas, mortas. Então, desculpa, eu lembro que você falou que você não sentia dó, e eu também não sinto dó. Porque, tipo, o que foi feito ele não foi torturado. Foi feito justiça. Justiça é uma coisa muito diferente de tortura. Tipo assim, é muito diferente, sabe? Não, eu ia falar, e também tem uma questão assim que, tipo, cara, tá, ele é idoso e tal, eu não ia fazer mais nada, não sei o quê. A questão não é se ele tava fazendo alguma coisa de errado, a questão é o que ele fez. É aquela coisa da justiça e tal, que nem eu falei, se você pegar as fotos aí, gente, do Google, abre aí o Google rapidinho, e olhar as fotos do julgamento dele, até vocês conseguem achar uns mugshots mais atuais, vocês veem que ele tem cara de velhinho, né, essas coisas, mas tem que pagar pelos crimes dele e tal. E eu acho que, assim, não dá pra afirmar se foi o caso dele. Eu acho que dá pra ver que realmente teve uma mudança. Porque realmente, se você olha pra uma das fotos, ele tá mais cheinho e nas outras parece que ele tá mais seco. Então, assim, pode ter sido que rolou alguma coisa emocional ali. Até, não tô falando emocional, eu tô falando emocional no sentido, assim, que ele percebeu que a casa caiu pra ele. Tipo, no final da vida, né? Que eu acho que deve ser pior. Eu acho que foi um sentimento que ele percebeu que ele se fudeu, desculpa usar essa palavra, sabe? Que ele se lascou, que duvido que ele tava esperando que ele ia ser preso, e de repente esse abalo mexeu com ele de forma que a gente pode ver a parte física. Mas é muito importante, assim, que teve vários casos que a gente já contou, vários casos que eu já contei, que vocês sabem que às vezes o serial killer, ele tenta se aproveitar pra parecer que é uma pessoa mais frágil, pra parecer que não era tudo aquilo, né? As serial killers mulheres, elas vão lá, tentam usar da feminilidade e tal, porque é uma mulher, não sei o quê, ou então, porque não sei o quê. Mas no caso dele não foi bem assim, gente, não foi bem assim. E ele é uma pessoa arrogante, tipo, muitas pessoas falavam disso, que ele era uma pessoa exaltada e etc. E outra coisa, tipo, durante o julgamento foi mostrado que ele tinha todas essas capacidades, porque é isso, como a Marisa falou, parece que no julgamento, quando ele começa a ficar fragilizado, parece que você tem até que mostrar pro júri, para as pessoas que estão julgando esse caso, que essa pessoa que tem 70 e tantos anos, que tá mais fragilizada e etc., que nunca achava que ia ser presa e vai ser presa, fez aqueles crimes, porque senão também tem essa questão de, digamos, amenizar a pena e etc. Então, eu queria fazer uma última pergunta, Marisa. O que você achou dos retratos falados? É que, assim, eu achei parecido, assim, foi um dos retratos falados que eu falava, parece, mas não é, tipo, não, é exatamente essa pessoa, assim, eu achei que os retratos falados eram bem diferentes, assim. É que, assim, o retrato falado, gente, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que eu tô olhando um agora. O rosto dele é mais redondo. Era mais redondo, né? Tipo assim, se comparado com a época. O retrato falado parece que dá a entender que é uma pessoa com o rosto quadrado, não redondo, sabe? Porque ele tinha um maxilar, obviamente, mas ele era mais bochechudo. No retrato falado, eles marcaram muito o maxilar, aí parece que é o queixo, exatamente. Mas no caso dele era tipo a bochecha mesmo, né? E assim, o nariz até que é parecido, eu achei. Mas eu acho que, cara, o formato do rosto é muito importante. Eu acho que é isso que dá a estranheza no retrato falado dele. Aí tem outros retratos falados, eu tô falando de um primeiro que ele tá com o cabelinho de lado. Esse é o menos estranho. Porque daí os outros dois retratos falados, eles são ainda piores, eu acho, na minha opinião. Claro que a gente não tá falando do artista, né, gente? A gente tá falando em relação à aparência real dele, né? Porque esses retratos falados foram feitos com base em pessoas que
viram ele, né? E às vezes eu acredito que a pessoa não parou e olhou pra cara dele, né? Porque ele fugia muito rápido. Os outros 2 retratos falados não são muito parecidos, gente. E retrato falado é muito importante, tá, gente? E eu tenho um motivo. Eu acabo de descobrir um dos motivos. Tem uma foto dele na marinha, que ele tá bem mais novo, e que um dos retratos falados que parece bem estranho é bem parecido. Então, por ter essa diferença de idade grande, porque, gente, são 12 anos, são 12, 13 anos atuando como um criminoso. Então, é por isso que os retratos falados são diferentes. Agora que eu vi, tem uma foto dele na marinha aqui, que vou até te mandar por WhatsApp, que é muito parecido. Tipo assim, realmente é bem parecido. Então, mas aí o que eu acho que ferra é o cabelo, porque dá a impressão que é uma pessoa mais hippie, né? É, tem isso também, né? Porque, tipo, o formato do rosto é mais parecido, o nariz. É, porque como ele tá na marinha, o cabelo dele tá, obviamente, cortado em estilo mais militar, né? Então, assim, eu acho que o cabelo também, tipo, tá mais parecido, mas o cabelo. Porque até por questão, assim, de cabelo, a pessoa olha e tal, na época ele era policial e tal, uma pessoa mais engomadinha. E eu não sei, quando eu olho a pessoa com o tipo de cabelo que tá nesse retrato falado, eu penso numa pessoa mais despojada, mais não necessariamente hippie, mas não no estilo que ele tinha, sabe? Essa é a questão. Por isso que eu falo, gente, retrato falado é muito importante e... Seria legal trazer uma pessoa que soubesse fazer retrato falado, porque, tipo, deve ser legal saber o que ela faz. Hoje em dia tem software para isso, né? eu ia falar o software, inclusive eu fiz um vídeo sobre, tipo, retratos falados, assim, gente, que ficaram muito ruins. Acho que eu fiz um vídeo, inclusive, que eles estavam testando, acho que, sei lá, estavam fazendo software ainda e a pessoa falou que o cabelo da pessoa era loiro claro. Era uma senhorinha que roubaram a bolsa dela. Aí ela falou que o cara que roubou a bolsa dela tinha cabelo loiro claro, só que o software gerou uma pessoa de cabelo verde. Aí ele ficou conhecido, tipo, como retrato falado de cabelo de alface, sabe? Porque, tipo assim, tem uns retratos falados, gente, que, cara... E principalmente esses de software, porque o software, pelo que eu entendi, você vai dando a descrição. Tem vários tipos, né? Mas tem um que ele dá a descrição e ele gera sozinho. Aí, nossa senhora, tem uns que dá muito errado, gente. Aí eu fico, gente... E vira meme na internet, né? Esse que é o pior. Então, tem vários vídeos lá no meu perfil sobre isso, pra quem quiser assistir esses retratos falados e tal. E tem alguns que, mesmo tendo ficado estranhos, que a pessoa pensa, nossa, que porcaria, não sei o que, aprenderam a pessoa do mesmo jeito. E eu acho isso bem impressionante. Eu acho que sim, eu sei que no retrato falado, eles tentam exagerar, né? Nas características físicas. Tanto que, tipo assim, eu particularmente gosto muito do retrato falado do Maníaco do Parque. Eu acho que ficou muito bom. Ficou muito bem feito, acho muito parecido. Só que o pessoal fala que é esquisito. Mas não é que ele é esquisito, é porque uma das coisas que as vítimas falaram é que ele tinha uma cicatriz no rosto. E no retrato falado eles aumentaram essa cicatriz, porque o intuito do retrato falado é a pessoa olhar e ficar com aquilo na cabeça. Tipo, pô, é uma pessoa com o olho de tal jeito, cabelo liso e tal, lábios finos e tal. A intenção do retrato falado é a pessoa gravar, tipo, as características gerais. E eu, particularmente, acho que os retratos falados feitos aqui no Brasil, principalmente dos casos assim, mais conhecidos, muito bem feitos. Eu gosto bastante do trabalho de retrato falado daqui. São muito bem feitos. Eu acho que é isso. Vamos até postar no nosso Instagram para ver se as pessoas acham parecido ou não. Então segue lá a gente nas redes sociais. Eu acho que por hoje é só, pessoal. A gente falou bastante. Nossa, ficou um episódio bem longo. A gente até achou que ia ser mais curto, mas tudo bem, não tem problema. É legal. Que bom que você está melhor. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau pra vocês. Até semana que vem. Se tudo der certo, se estaremos vivos ou não. Mas estaremos sim, então. Um beijo pra vocês. Tudo de bom. E é isso, gente. Tchau, tchau. Se cuidem, galera. Tchau, tchau.